Salve, salve pessoal do YouTube, aqui é o Júnior do Pomar e Horta em Vasos. E essa semana a gente vai fazer um vídeo sobre o adubo NPK. A gente tem aqui hoje duas fórmulas padrões de NPK que são as mais utilizadas tanto em pomares quanto em hortas. Como o assunto do nosso canal é pomar e horta, vamos dar uma discutida quando utilizar cada um. Eu vi que o pessoal do canal, alguns que assistem os canais de adubação, os vídeos de adubação, tem algumas dúvidas quando utilizar, e eu queria fazer esse vídeo para a gente trocar uma ideia e ver quando utilizar cada uma. Vamos dar uma olhada? Tá. Aqui, gente, eu tenho duas fórmulas padrões do NPK, tá? O 10-10-10 NPK e o 4-14-8. NPK significa nitrogênio, fósforo e potássio. São os elementos mais importantes para uma planta, tá? A planta, para se desenvolver bem, ela precisa de 16 nutrientes. Esses daqui são os 3 nutrientes mais importantes, o que ela precisa mais, tá? Bom, o nitrogênio a planta usa para o caule e as folhas, tá? Eu já falei isso no outro vídeo, mas vamos dar uma pincelada nesse assunto. Caule e folhas. Então, quando a planta está bem vigorosa em nitrogênio, as folhas ficam bem verdinhas, o caule fica verdinho, ela cresce muito bem, tá? O fósforo, ele ajuda as raízes a ficarem fortes e também, indiretamente, é necessário para os frutos e flores, tá? O potássio, ele ajuda na saúde da planta. Porque uma planta bem abastada de potássio, ela é mais difícil de pegar doenças, ela não sofre tanto com o frio, ela não sofre muito com a seca e fica geralmente mais vigorosa. Então são três elementos muito importantes, que até tem outras especificações, mas essas são as mais importantes, tá? E mais simples para a gente explicar. Então, quando utilizar cada um desses dois amigos aqui? Existem outras fórmulas de NPK, viu, gente? Existem outras fórmulas, 25, tem várias infinidades, que aí tem quantidades de NPK diferentes. Por quê? Esse aqui, por exemplo, o 4-14-8, ele tem 4 partes apenas de nitrogênio, para 14 partes de fósforo e apenas 8 de potássio, né? É uma fórmula que tem pouco nitrogênio. Essa fórmula é uma fórmula padrão, igual, 10-10-10. Existe a 25-25-25, por exemplo, que é uma forma mais concentrada, é para gramas, para gramados e tal. Mas para pomar e horta, essas duas aqui dá pra gente se virar bem, tá? Então, vamos lá. Eu utilizo, e o pessoal geralmente utiliza, a 4-14-8, no caso de hortas, para o começo da plantação. Quando você está misturando a terra para fazer um canteiro. Quando você incorpora, porque cerca de 1 mês ou 2 antes, o ideal é você misturar um canteiro para quando você vai plantar, né? Você mistura, legal, você põe um adubo, você põe às vezes faz uma calagem, tal, põe um calcário e para ficar digamos assim, esperando para quando você vier e plantar as suas mudinhas. Então, o que você faz? Você geralmente semeia na sementeira e faz essa mistura no solo. Quando suas mudinhas já estão legais, ou até às vezes antes, você transplanta para esse canteiro que já está curtido com esse adubo. Então, esse adubo, para ser usado nessa situação, é o 4-14-8. Aí vocês me perguntam, mas por que usar o 4-14-8 e não o 10-10-10, que é uma fórmula de igual valor e teoricamente daria a mesma coisa? Porque o 4-14-8 ele é rico em fósforo. O fósforo ele é absorvido nas plantas aos poucos. Só que a planta não consegue absorver todo o fósforo que você coloca lá. A planta só consegue absorver 15 a 25% do fósforo disponível. O resto fica em situações que não se utilizam. Até se utilizam, por exemplo, uma parte do fósforo fica preso e com a calagem, através de umas reações químicas que não dá para explicar aqui porque fica bem complicado, ela é liberada
libera-se a hidroxila lá e o fósforo consegue ser absorvido pela planta. Aquela parte do fósforo que ficaria presa. Tá? Então o fósforo ele é absorvido de pouco a pouco e você não perde fósforo para lixiviação, que é o processo de perda dos nutrientes por água, que quando cai a água escorre e você perde. O nitrogênio e o potássio você perde, o fósforo não. Então é super interessante colocar fósforo no começo da reação. Porque as plantas absorvem, a maior quantidade de fósforo que as plantas absorvem é no começo da vida. E plantas de vida curta, de ciclo curto, devem ser utilizadas, devem ser posto a maior quantidade de fósforo para que elas fiquem muito vigorosas, tá? Para plantas frutíferas, para pomares, que é o nosso caso aqui, né? Nossas mudas aqui, para quem nunca viu minha varanda aqui, é cheia de mudas frutíferas. Também deve ser usada nas mudas, quando estão jovens. Você acabou de plantar uma muda, tal, ela está com uma quantidade de tempo lá. Também é legal o 4,14,8. Por quê? A deficiência de fósforo numa planta nunca pode deixar sem fósforo a planta. Por quê? A deficiência, o fósforo anda muito pela planta. E a deficiência faz com que o fósforo das folhas, das partes velhas da planta, vão para a parte nova da planta. E aí o que acontece com as partes velhas, geralmente as folhas mais antigas, é o local onde produziria os frutos e as flores. E aí não produz, fica indo para a parte da brotação, porque está faltando fósforo, e você não consegue soltar frutos e flores, que é o nosso objetivo em plantas frutíferas, tá? Aí vocês vão me falar assim, não, então Júnior, vamos jogar o 10-10 fora e não vamos mais usar. Não. O 10-10 fora, o 10-10-10, o NPK, também tem o seu papel. Por exemplo, em plantas frutíferas já adultas, que não têm mais crescimento, continua-se precisando de fósforo, mas não tanto. Então pode utilizar o 10-10-10. E é mais para conservação, entendeu? Você não precisa de uma força excessiva. Você vai conservar com o 10-10-10, tem as mesmas propriedades. Em canteiros, quando você vai fazer folhagens, por exemplo, você tá folhagens, hortaliças que não tem frutos, você também depois já pode colocar o 10-10-10. Por quê? Ela já não precisa daquela carga excessiva de fósforo. Já absorveu. Quando a planta está com 25, 30% do crescimento dela já atingido, ela já absorveu cerca de 78%, 75%, 3/4 do fósforo necessário para ela. Então, não tem necessidade de continuar usando o 4,14,8. Aí sim a gente passa para uma fórmula 10-10-10. Bom, galera, era isso que eu queria falar para vocês. 8 minutos aí de teoria olhando para 2 frascos com adubo que parece a mesma coisa. Mas é importante a gente saber essas coisas. Peço desculpa aí pelo vídeo teórico. Talvez não fosse o que vocês queriam ver essa semana, mas prometo que semana que vem vai ter como produzir alguma coisa. Fiquem com Deus. Quem gostou do vídeo, se alguém gostou, dá um like. Sempre se inscreve no canal. A gente está aqui sempre tentando trazer para vocês o máximo de informação e aí coisas bonitas também, mas nem sempre dá só para coisas bonitas. Até mais. Tchau, tchau. Até o próximo.